Vamos falar brevemente acerca de cura divina. A cura divina a nossa cura divina começou no dia em que Jesus Cristo se manifestou na terra, no ventre da Maria. Então começou um processo para nós recebermos a cura divina. E quando ele começou o ministério dele, isso comprovou-se porque ele curou muitos, ele salvou muitos, pregou o Evangelho, todo aquele que nele creu e recebeu, estes foram salvos, foram feitos filhos de Deus e receberam a cura, não só a cura da alma, como a cura também do corpo. Ele curou paralíticos, ele curou cegos, ele curou leprosos, ele expulsou demônios, ele muito fez e trouxe a cura divina para a terra. E hoje, até os dias de hoje, ele continua a curar. Mas infelizmente, por causa da multiplicação de iniquidades, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, por causa da multiplicação de iniquidades, o amor de muitos se esfriou e os milagres de Deus já não se manifestam como antigamente se manifestavam. Então, o que é que isto quer dizer? Que muitos não recebem a cura porque não estão no espírito correto. Há vários fatores que impedem-nos de receber a cura divina. E o fator que eu quero agora falar por um bocadinho é a soberba, a arrogância, a rebeldia, a altivez que se levanta contra o plano de Deus para salvar, para curar, para libertar. Então, isto impede a Deus de operar milagres em nós e nós podemos ter toda a fé, mas se nós não obedecermos a Deus, não nos sujeitarmos a Deus, nós não recebemos a cura que nós tanto queremos de Deus. Aqui nesta igreja não tem falado muito de milagres, não tem dado muitos testemunhos, mas grandes milagres Deus tem feito, honras e glórias e louvores nós damos ao Senhor. Porque é que eu também não tenho dado muitos testemunhos? Porque as pessoas estão de passagem, vêm e recebem a cura e vão-se embora e nunca mais as vejo. Grandes curas, grandes milagres Deus tem feito. Todos que por aqui passam recebem cura, os demônios são expulsos, aqueles que estão bastante enfermos, a porta da morte, mesmo enfermidades que são para a morte são curadas, e eu fico assim, mas os servos que estão aqui persistentemente, eu tenho visto grandes milagres, grandes milagres mesmo. A presbítera Cristina, toda ela é um testemunho para a glória de Deus. Ela foi enviada por Jesus Cristo para esse ministério, morta, completamente morta espiritualmente, muito enferma, mas o Senhor, ela se sujeitou a Deus e obedeceu, mesmo na capacidade, na limitação intelectual dela e também nas limitações de deficiências mentais. Ela sujeitou-se a Deus e Deus curou-a, Deus limpou-a, purificou-a, fez ela nascer da água e do Espírito Santo. E não só a curou, não só a libertou da maldição hereditária, não só a fez nascer de novo, como também restituiu o dom que ela tinha perdido, que era o dom de profecia, para operar no ministério de intercessão, que é de libertação de cura. Ora, isso também foi restituído. E como ela buscou o primeiro reino de Deus, a sua justiça, Deus deu-lhe por acréscimo o casamento. ela teve um casamento já há mais de 10 anos que estava solteira e não queria mais se envolver com ninguém para não voltar a sofrer, decepcionar, mas Deus a preparou, Deus não ela orou, eu a incentivei que não é bom que ela fixou, eu vi a fraqueza e a necessidade que ela tinha pelo Espírito que me revelou, então aconselhei e ela então foi orando, foi fazendo a caminhada de fé,
Deus mostrou quem era o marido, mostrou a aliança do dedo e tudo, e isso se veio a consumar. Eu mesma fiz o casamento. Ora, infelizmente, era um casamento de julgo desigual, mas com permissão de Deus, porque por causa da deficiência do marido. Ora, o marido, quando chegou aqui no princípio, eu não o conhecia de lado nenhum, mas vi ele muito zelo, amor a Deus, é aquilo que os meus olhos viram, não é zelo, amor, assiduidade, pontualidade com que ele servia a Deus. E então, depois de estar no meio entre nós a ser fiel durante algum tempo, então eu perguntei a ele se ele queria servir a Deus na liderança, porque costumo ver o cara consagrar outros e a ele não. E então ele disse que queria. Então fui levá-lo ao trono da graça. Eu até não me lembro se eu lhe perguntei se ele queria servir ou se ele me pediu. Eu acho que foi. Não, tu é que me pediste para servir, não foi? Ou fui eu que perguntei? Ok, foi ele que me pediu para servir. Então eu fui no trono da graça, levei ao trono da graça para pedir permissão a Deus, porque a igreja não é minha, a obra não é minha, a visão não é minha, o povo não é meu, o Espírito não é meu, a palavra não é meu, tudo é do Senhor. Então levei o povo do Senhor e pedi autorização, se o Senhor, se é da vontade do Senhor, que ele também faça parte da liderança, como membro da liderança. Então, naquele momento, desde que o Senhor me mostra a imagem dele, era de madrugada, aqui no altar, enquanto oravam, o Senhor mostra uma imagem dele, normal, mas de repente o rosto dele desaparece e dentro da cabeça só vejo muitos bichos, pareciam larvas a mexerem-se dentro de toda a cabeça, não tinha. Portanto, aquilo que eu concluí era, claro, está normal, mas espiritualmente era um homem sem identidade, sem rosto. Mas eu fiquei perplexa, sem saber o que era aquilo, e fiquei muito impressionada, fiquei assim, disse, ai Senhor, o que é isto? Na cabeça do Norberto, o que é isto, Senhor? E então, como ele era zeloso, um belo dia, não demorou muito tempo, alguns dias, fui com o meu sobrinho para resolver os problemas no Rio, no centro comercial de Almada, Almada Fórum, estava a falar acerca de servos que têm ajudado, e falei dele, e ele tem sido muito zeloso e muito elogiado, porque realmente era, eu não podia dizer o contrário, porque era mesmo isso que ele era. Mas de repente, Deus me deu um raspanete e disse, sabe Isabel? E depois o Senhor me disse que ele não é nada disto. E eu disse, eu fiquei assim, ai, eu disse ao meu sobrinho, ai, Deus me deu um raspanete, eu acredito que eu estou a fazer coisa errada. Eu estou a elogiar todo este servo, mas o Senhor está-me a dar um raspanete, mas o Senhor aprendeu severamente mesmo naquele momento. Eu até pareceu que alguém mais ouviu, eu fiquei constrangida, estava muita gente à minha volta. Eu disse, meu Senhor, eu não vou falar mais contigo, porque o Senhor me repreendeu. E então, eu quando cheguei, disse, Senhor, por que o Senhor me repreendeu? O Senhor não me disse mais nada, mas o que o Senhor fez? Ele foi trazendo aquilo que estava encoberto, aquilo que os meus olhos não viam, ele foi trazendo a descoberto para eu saber realmente quem era o servo que eu estava tanto a elogiar. Portanto, era tudo enganoso. Deus começou a mostrar-me que ele tinha sérios problemas mentais, então eu comecei, depois deles casarem, isto se comprovou quando a esposa começou também a fazer-me queixa de que realmente ele não era nada disso que estávamos a pensar, e que ela queria se divorciar. Eu disse a ela que os dois tinham que legalizar o casamento no cartório, no registro civil, e ela disse que já não queria fazer isso. Eu disse, olha, não quer fazer isso. Ela começou então a dizer, então eu disse, espera aqui que eu vou. Estávamos lá no espaço do Snack Bar, eu disse, espera aqui que eu vou falar com Deus. Ao vir no corredor, antes de chegar à igreja, eu vinha para o altar e fecharam ali e falar com Deus, porque eles estavam casados, acho que não tinha um mês ainda, pois não?
já tinha, não é? Então, ela dizer que de repente não quer mais estar casada, então eu não posso permitir isso sem falar com Deus. Eu disse, mas espera aí, eu vou falar com Deus. Antes, ao vir no corredor, Deus me pôs logo uma paragem. Deus disse logo, aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Eu me encolhi, eu já nem vim voltar, eu dei a volta e fui dizer, eu disse, eu pedi para Cristina, não podes te divorciar. Tens muito pelo contrário, ir a correr, legalizar o casamento, porque Deus disse que aquilo que ele ajuntou não separa o homem. Então, o que é que eu entendi? Quando ela disse que Deus revelou a ela, mostrou a aliança e que o marido era o Norberto, eu vim à presença do Senhor para confirmar se isso era mesmo verdade ou não. E o Senhor me respondeu, desde um caminho já fez, eu um caminho já fiz. Então eu disse, então se é o sonho que o Senhor deu, é mesmo que o Senhor me respondeu, que um caminho ele já fez. Ora, quando Deus diz que um caminho ele já fez, eu tenho um plano. Agora, os planos esses nós não sabemos, os pensamentos de Deus são muito altos, eles são profundos, nós não sabemos, nós só sabemos o verdadeiro plano de Deus quando ele está cumprido. Então, o que ele disse à conselheira? Olha, vamos orar, faça a batalha espiritual, que Deus te vai guiar, Deus te vai dar estrutura para ultrapassar isso. Então, aos poucos, Deus foi me revelando realmente que ele estava muito doente e eu ia aconselhando ele para ir ao médico, para que o médico fizesse um exame para diagnosticar o problema que ele tinha e dar-lhe a medicação certa para ajudá-lo a obedecer, porque ele não obedecia. O problema que ele tinha não obedecia e não só, ele mentia muito. Mentia para ele, a mentira é normal. O que muito nos indignava e para nós, a mentira, alguém que mente, para nós os crentes, nós dizemos que tem espírito satânico, espírito de mentira. Né? O espírito de mentira precisa de libertação. Mas para a medicina tem outro nome. Ora, eu então comecei a ver que ele começou a perder, ele não ia ao médico e a pergunta que tinha me dizia, olha, Costa, ele diz, aposta que vai ao médico, mas quando sair, estamos juntos, ele refila, ele diz que ele não está doente e isso é coisa da minha cabeça. Ou seja, quem está maluca sou eu. Então, que ele não está maluco, que não sei quanto. E eu tentava explicar, não é que você esteja maluco, mas você precisa de cuidados médicos para poder te ajudar a ultrapassar esses problemas mentais, para poder ter sucesso, porque as pessoas exploravam só dívidas atrás de dívidas, aquilo que as pessoas dizem que para que ele tem que pagar, ele paga e nunca sai de dívida, e mente ali, tem um Deus nos acuda. Eu estou a dar esse testemunho com o consentimento dele para poder alertar aos nossos amados para que nós também termos sucesso. Os testemunhos que nós damos é para a glória de Deus, não é para denigrir a imagem de ninguém, nem é para exaltar o nome de ninguém, é para exaltar o nome de Deus e para servir para nós como testemunho, porque muitos de nós às vezes não partilhamos o nosso testemunho, mesmo dentro da igreja, outros irmãos estão a sofrer com o mesmo problema, não são libertos porque nós já fomos libertos, mas nós não damos o testemunho para que a pessoa também faça o mesmo que nós fizemos e também tenham a libertação de Deus. Por isso é que eles pediram para dar o testemunho e acredito que Cristina no tempo certo, quando ela estiver preparada, grandes testemunhos esta senhora tem para a libertação de muita gente que está na idolatria, que confiam realmente em outros deuses, no Deus que tem um olho mas não vê, que tem boca mas não fala, que tem mão mas não pega, que tem pé mas não anda. Então, o que é que eu tanto insisti que ele fosse médico, ele não foi. O que é que aconteceu? Passado 2 semanas, sensivelmente, na reunião de sexta-feira, eu estava no culto, eu vi que ele perdeu peso de repente, foi mesmo perdeu um peso muito grande. E no domingo a seguir, eu via o rosto dele parecia uma caveira, mas caveira mesmo, que bateu, ficou mesmo assim, todo mundo. E foi neste dia que nós fizemos Atos 2:42 no nosso espaço familiar. E todo mundo também disse que realmente ele perdeu muito peso, parecia muito doente. E entretanto, ele perguntou, estás doente? Ele disse, mas ele não sentia
sentia nada. Mas o que estava a acontecer é que ele ia à casa de banho de minutos a minutos, não é? Ia à casa de banho de minutos a minutos, não se aguentava, e isso já estava a acontecer há mais de um mês. E o que é que aconteceu? No dia seguinte, a esposa dele liga para mim e diz-me: apóstolo Ana, eu vou levar o Norberto ao centro de saúde, porque ele está na casa de banho e nem consegue levantar, e passa e desmaia. Só está a querer desmaiar. Isso já é a segunda vez, era a segunda vez, não é? Era a segunda vez que tinha acontecido. E o que é que eu disse? Olha, faz o seguinte: não me leva ao centro de saúde. Se quiser, eu chamo já a ambulância, leva-os ao hospital, porque este senhor precisa de ser examinado como deve ser. O centro de saúde não vão examiná-lo, tem que ser no hospital. Olha, chamei a ambulância refilou, era o diabo a refilar para que ele fosse. O diabo queria que ele morresse mesmo, porque ele, se não fosse naquele momento, teria morrido mesmo. E quando chegou lá, foi diagnosticado que estava em coma diabético. Estava em coma diabético. Ora, este homem já tem diabetes há muitos anos. Ele nunca disse à esposa que tem diabetes. E ele come de tudo e come muito. Amado, se eu comesse um bocadinho daquilo que este homem come, eu não passava, nem que essa porta da igreja tivesse toda ela aberta, eu não passava por ela. O quanto que este homem come. É impossível para um diabético, uma pessoa que tem diabetes, sobreviver. E ele ficou lá internado, em coma diabético. E quando ele saiu, ele tinha consulta, e eu então comecei a ficar atenta. Eu disse: quando você tiver a próxima consulta, quem vai te levar? Porque sou eu. Eu fiquei em cima, quando chegou a consulta, levei ele. E quando eu disse: não, eu tinha que contar à médica os comportamentos que ele tem para poder ajudar esse homem. Então, a médica por acaso me recebeu, perguntei se eu podia estar presente. Ela disse: você é a esposa? Eu disse: não, eu sou a esposa. Mas se não quer estar presente, a esposa está lá fora, vem ela falar. Mas ela agradece que eu falo, porque ela não é muito articulada. E nem o Norberto é articulado. Por isso que eu vim ajudar a família, porque o casal está em sofrimento. E então ela pediu que eu falasse, então eu expliquei os comportamentos dela. E ela então eu disse a ela que ele deve ter um problema muito sério mental, que nunca foi diagnosticado, mas ele precisa de tratamento para ter uma vida digna e com mais integridade. E então ela me disse: olha, a equipa toda, quando eu esteve internada, a equipa toda esteve junta, constataram sim que ele tinha problemas mentais. Tá vendo? O homem me dizer que não tem problema, que eu tenho problema. Constatamos sim que ele tem problemas mentais. E eu disse: mas não pode então fazer um exame para saber que tipo de doença mental ele tem para ser medicado de acordo. Ela disse: não, vou fazer isso, sim, senhora. Então ela olhou para os exames dele e ela ficou espantada. Ela disse: mas você não tem diabetes? Foi assim bem diabetes? Você não tem diabetes? Está aqui tudo negativo? E depois eu disse a ela: é porque nós oramos muito. Porque antes dele internar, se nós não tivéssemos orado, foi uma campanha de 5 dias, né? 5 ou 7 dias. 7 dias. E andamos aqui na igreja todos os dias a orar para tudo, para cura e para tudo. E então ele beneficiou disso, por isso é que ele não morreu. Deus susteve, Deus sustentou, por isso é que o coma diabético que ele entrou foi só um aviso. E como nós oramos muito, então eu acredito que é mão de Deus. E ela me perguntou: você é crente? Eu disse: sou. Ela disse: eu também sou crente. Ele disse: olha, Davi, como é que Deus está? Ela disse: eu também sou crente. Onde é que vocês cultuam a Deus? Eu expliquei ela tudo e ela acreditou em tudo que eu disse. Eu então contei aquilo que Deus me mostrou. Ela disse que acredita sim, mas que vão fazer um exame mais aprofundado. Ora, nisto eu aqui estava a interceder um dia, foi dias depois de ter levado ele ao médico. Deus me falou: o Norberto tem demência severa. O Norberto tem demência severa. E então eu fui investigar o que é demência severa. E quando eu fui fazer o Google, tudo aquilo que ele fazia, ela está lá. Está lá, ele veio
lado. Eu disse, olha, Deus, Jesus, neste dia, não, Jesus Cristo, Ele é mesmo o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Ele fez o diagnóstico, eu fui investigar tudinho daquilo, o comportamento do diácono do médico, tem tudo a dizer. E não é que agora, ele agora foi reformado, não consegue trabalhar, já não como conseguia, a rebelião dele, por isso que ele vai para o trabalho, despede ele, volta ali outra vez, despede ele, porque ele não está capacitado, nem mentalmente, nem fisicamente, para trabalhar normalmente como uma pessoa com capacidades mentais e físicas. E a Segurança Social pediu-lhe então os papéis, o médico deu-lhe o papel e está aqui a confirmar que ele realmente tem demência. Está a confirmar que ele tem demência. Muitos que têm dito que eu estou ouvindo demônios, então está aqui. Que da minha boca, que eu sou falsa profeta, então eu oro para que todos cheguem arrependam, porque quando esse problema aconteceu aqui, muitos falaram, muitos blasfemaram desta igreja, muitos blasfemaram da presbítera Cristina, porque ela se casou agora, está separada, que igreja é esta, isto é blasfêmia, isto não sei quanto, ela é mulher e por aí fora. Nós só temos clamado misericórdia para todos aqueles que realmente têm se levantado contra este ministério, porque está escrito na palavra de Deus que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Não queiram cair na mão de Deus vivo. E então, este é um testemunho muito grande. Por que é um testemunho muito grande? Porque, conduzida pelo Espírito Santo, a misericórdia do Senhor, pode falar, Roberto. A misericórdia do Senhor tomou conta de mim, porque numa das reuniões, a reunião foi, acredito que o tópico foi acerca de obediência, submissão, autoridade. No final da reunião, o Senhor falou pela minha boca e disse que ele é desobediente, que ele é arrogante e é soberbo, por isso ele não recebe a cura. Mas a misericórdia, por causa da misericórdia do Senhor, é que ele não, por isso é que o Senhor não o abate. Então a misericórdia do Senhor está sobre ele, e quando o Senhor falou pela minha boca, então nasceu em mim mais aquele zelo em ajudá-lo para que ele entre na vontade do Pai, porque ele não tem Espírito Santo, por causa do caráter. Não é que o Senhor quer curá-lo, porque como eu comecei a orar por aqueles bichos, aquelas larvas que muito impressionei, vi ali na cabecinha dele, comecei a orar para que o Senhor me desse a revelação do que era aquilo. Então, o Senhor me fez lembrar, uma apóstola, ele estava debaixo da liderança da Cruz do Paulo, em que a igreja fechou e que ela deu muitas coisas para esta igreja, e ela falou dele, ela chamou ele de bichinho. Ela chamou ele, eu não fiquei até buscar da forma como ela chamou ele, nós estávamos a falar por fone, ela disse, você sabe, né, ela é brasileira, ela me disse, você sabe, né, apostolana, o bichinho não tem nada na cabeça. A minha voz mudou ao falar com ela, percebeu, mas eu não gostei da forma como ela falou bichinho. Mas eu depois lembrei-me que os brasileiros gostam de chamar as pessoas de bichinho, e tadinho do bichinho, isso. Mas ela falou algo que Deus me fez lembrar, que ele não tinha nada na cabeça. Então ela também constatou de que ele tinha problemas mentais, que ele não tinha nada na cabeça. Mas a compaixão do Senhor, a misericórdia do Senhor tomou conta de mim, porque nós constatamos, ele ia perdendo a casa, porque não paga as contas. A presbítera Cristina, quando foi à casa dele, nós fomos orar. Uma das coisas ele fazia, apostolana, vem orar para a minha casa. Muito este homem pediu para ir orar pela casa dele e libertar a casa dele. E no dia em que eu pedi autorização ao Senhor, e o Senhor me deixou, amados, aquela casa não precisava só de libertação, aquela casa precisava de uma avalanche de cura.
não é? Porque nunca vi uma pessoa morar numa casa com tanto lixo, e foi aí também que eu constatei que havia problemas. Tinha comidas estragadas de anos, não sei se anos, sabe lá Deus, dentro daquele frigorífico do quarto, tudo cheirava tão mal, a casa tão estragada. A casa é casa de herança, de família, mas deixaram-me com a casa porque eu acredito que disseram: quando ele morrer, tomamos a casa. E viam mesmo que ele estava mesmo à porta, não faltava muito, então os familiares abandonaram com a casa por tudo. Aquilo estava com Deus nos ajuda, mas a misericórdia do Senhor em nós, ela limpou a casa, ela limpou, estava acho que 3 semanas a limpar a casa. Caiu de cama a bebida Cristina. É para vocês verem o quão nojento estava. Lixo não acabava, né? Só de comida estragada, eram toneladas de comida estragada. Então ela conseguiu lá, eu dispensei o trabalho aqui e fez, e estava o banco estava a tomar a casa porque não pagava nada, não pagava renda, não pagava finança, e trabalhava, recebia bom ordenado, mas recebia bom ordenado, mas não se sabe onde é que o dinheiro ia. Só sei que não pagava água, não pagava nada. Ele vivia assim, ia trabalhar, o dinheiro não sabe para onde ia. E então eu entrei com ação, quando vieram para penhorar a casa, eu intercedi e não penhoraram a casa, fizeram contas, faltava 3 mil e tal. O irmão que está no Brasil conseguiu pedir um empréstimo e liquidaram a casa. Agora só está a pagar as outras contas, as corrinhas, tiveram que se negociar, porque senão ele estaria na rua, não teria casa para ficar. Ora, amados, e tudo isso Deus continua a querer curar o Norberto. Ele só não está morto de diabetes, não está mal do diabetes, porque é a misericórdia do Senhor que está sobre ele. Porque mesmo ele vindo para casa, depois de ficar melhor, ele só fazia dieta à frente da presbítera Cristina, frente da esposa, por detrás, come tudo. Come tudo, como se não, quando a médica disse que ele não tem nada, que diabetes não mostra diabetes nenhuma, eu no meu coração, depois disse ela, depois ela disse, tem feito dieta. Eu disse a médica, o Norberto, dieta? O Norberto não faz dieta. Ele come tudo, e come mais do que devia. Ela disse, mas tem que fazer dieta com este? Não, por isso que eu vim falar consigo, porque a esposa disse, não vale a pena esconder nada dele, porque eu escondo, mas ele não corta. Ele mesmo vai comer tudo, ele não vale a pena, eu não sei mais o que fazer. Então ela disse, não, ele tem problema. E então isso para quê? O Norberto não está curado desta demência por causa do caráter. Não obedece a Deus. Muitos podem dizer, não, mas ele não obedece a Deus porque ele tem problemas de demência. Amados, nós podemos ter problemas psicológicos ou psiquiátricos. Claro que há momentos em que as pessoas, quando estão realmente fora de si, mesmo, mas quando está sob controle, qualquer ser humano tem a capacidade de controlar os seus sentimentos e obedecer. Se formos à casa de psiquiatria, claro que há pessoas doentes que são mais violentas, não é? Estes têm que estar numa outra aula, mas também há outras pessoas que têm problemas violentos, que têm autodomínio, não é? E que obedecem os médicos, obedecem as enfermeiras, obedecem todos, certo? Então, ele que está na rua, andar, e faz muita coisa, e faz bem, não é? E serve aqui na igreja, é bastante prestativo. Então, ele também tem capacidade de autodomínio para poder obedecer a Deus. E nós constatamos que sim, eu constatei que sim. Por quê? Porque a esposa também é limitada a nível psiquiátrico. E ela tem as suas limitações. Os dois estão bem um para o outro, mas se ela teve capacidade para Deus requer obediência de todos nós para poder abençoar, salvar, curar e libertar, não é? De uma forma geral, este é um requisito de
Deus quer de todos nós, pede de todos nós obediência e sujeição para que Deus possa operar milagres em nós. Se a presbítera Cristina recebeu a cura, a libertação das maldições hereditárias, nasceu de novo da água do Espírito, e Deus restituiu o dom do ministério dela que tinha sido, que Deus teve que recolher para que o inimigo não rouba. Se lhe foi restituído, então a ele Deus viu também que há nele capacidade para também obedecer, sujeitar a Deus e receber também a cura dele. Então, por isso é que Deus se enrolou muito com ele e disse-lhe que ele está morto, que se não fosse pela misericórdia de Deus, Deus iria o abater. Mas a misericórdia do Senhor está sobre ele, então eu percebi que Deus quer curá-lo, mas ele não dá lugar. Muitos de nós não damos lugar por causa do nosso caráter. Deus então explicou o que é o caráter dele. É o caráter de soberba, arrogância e rebeldia, não se sujeita a Deus. Então, partimos do princípio que se Deus tem a promessa de cura, mas se nós não sujeitarmos a Deus, nós não recebemos a cura. Aqui, Deus levou-me a fazer a comparação entre duas pessoas, marido e mulher, comem da mesma comida carnal em casa e da mesma comida espiritual, dos manuais que tenho feito em nome de Jesus para treinar cedos e também dar a visão às famílias. Já temos 4 manuais escritos, outros estão a ser ali, mas também estão praticamente todos escritos, mas eles recebem, comem da mesma comida espiritual, ou seja, que recebem desta visão o alimento, o pão da vida, o pão que desceu do céu, deste ministério, e um venceu, ou seja, a esposa venceu, e ele venceu, mas não venceu como a esposa venceu. A parte da demência, ele não está a vencer por causa do caráter e submissão à autoridade de Deus. Já viu? E há dias, quando estava a orar com ele, para que Deus tivesse misericórdia, Deus me disse, o Norberto não tem Espírito Santo. Então, se ele não tem Espírito Santo, quem é que o vai convencer do pecado? Ninguém o vai convencer do pecado. Por isso que temos que fazer, temos que ter misericórdia para que ele mesmo tenha consciência. Todas as vezes que nós exortamos, a esposa exorta, ele tem que ter consciência de que ele está a sacrificar a ele mesmo. Então, isto serve de exemplo para quê? Para todos nós. Para nós fazermos um autoexame na nossa própria vida. Nós às vezes estamos a orar há anos para que Deus cure aqui, para que Deus liberte aqui, para que Deus te ajude aqui. Ai, Senhor, curou este. Ai, Senhor, curou este. Dentro de uma congregação, já viu por que uns são abençoados e outros não são? Porque todo o tempo é da vontade de Deus curar todos, não é? Deus ama a prosperidade do seu povo, Deus quer curar a todos, Deus quer abençoar a todos, porque nós carregamos a bandeira de Jesus. Nós carregamos o nome de Jesus. Então, ao testemunharmos de Jesus e a todo tempo a nossa vida está virada de pernas para o ar, qual é o testemunho de Deus que nós damos? Não é? Quem é que nos vai compreender? A única pessoa que vai nos compreender é a pessoa que já é crescida espiritualmente e vai dizer, nós como seres de Deus passamos por perseguição, passamos por tribulações, passamos por aflições e também por provações. Há momentos em que Deus prova-nos para saber se realmente temos fé, para tomarmos posse da bênção que Deus tem para nós ou não. Então ele passou por essas todas e não, Deus quer ressuscitá-lo dos mortos para ele ter Espírito Santo, para trabalhar com ele, para o capacitar, para o iluminar, para poder falar e convencer e instruir no caminho de Deus, mas ele não dá lugar a Deus. Conclusão, para nós, todos nós, esta é a prova. Isto por acaso está no livro de Cura Divina que eu já escrevi. Isto é para levar-nos a nós a fazer o autoexame, concluirmos que Deus pode curar. Numa congregação dos santos, se Deus curou Deus cura todos. Deus não é pai
que dá mais a um e não dá a outros. Mas quanto mais nós nos submetemos a Deus, obedecemos a Deus, nos sujeitamos a Deus, nós recebemos o nosso galardão. E quanto menos fizermos, nós vamos tendo o que? A misericórdia do Senhor, aquela misericórdia que se aplica para todos. Como Pai, Ele não deixa ninguém com fome. Como Pai, Ele não senta os filhos na mesa, como nós tivemos todos aqui a louvar e adorar, e Ele vai dar um pão e não vai dar ao outro pão. Ele vai dar a todos o mesmo pão. Só que aqueles que fazem mais, que se esforçam mais, sacrificam a carne, sacrificam a sua vontade, sacrificam a vontade do homem, mortificam os seus membros para o eu, para o acho, para a velha natureza.